Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. E o caminho é apertado, disse Jesus. E isso por causa da prática. Vamos procurar entender este assunto e eu não quero tirar do contexto a questão da porta estreita e caminho apertado. Eu quero entender no contexto do capítulo 7 de Mateus, que é um pedaço do Sermão do Monte. E Jesus, então, a partir do versículo 13, diz aquela palavra que já se tornou bastante conhecida entre os cristãos: entrai pela porta estreita. Isso é uma ordem para quem quer ser salvo. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, inclusive o caminho religioso. Igreja de portas largas estão encaixadas aí também. E são muitos os que entram por ela. Isso aqui já é um sintoma. Uma igreja arregimenta muita gente entra, reúne multidões. Meu irmão, cuidado, tem coisa errada. A porta largada não é de Deus. E Jesus continua: porque a porta é estreita e apertado o caminho que conduz para a vida. Andar no caminho apertado, ter entrado pela porta estreita é condição para a salvação, que conduz para a vida eterna, Zoé. E são poucos os que acertam com ela. Ai, que triste, são poucos. Os cristãos que vão ser salvos são muitos. Não, Jesus diz que serão poucos. Mas e os muitos que enchem as igrejas? Estão enchendo porque a porta foi alargada, mas eles não serão salvos. Estão no caminho fácil, eles não praticam o que Jesus manda, a obediência, não dão fruto, não estão consagrados inteiramente ao Senhor, então não serão salvos. Esse assunto dói na gente. Será que tanta gente querida que está enganada nas igrejas, no caminho largo e fácil, eles estão pensando que serão salvos por serem crentes e membros de igreja, mas eles estão no caminho errado da perdição e não no caminho da vida. São poucos os que acertam com o caminho da vida, o que Jesus disse. A seguir, no capítulo 7 de Mateus, Jesus entra no assunto dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas. Esse assunto é duríssimo, mas ele deu a deixa. É pelos frutos que você vai conhecer. Procure conhecer a vida do líder, não o que ele fala. Ele treinou, ensaiou para falar na mídia, na internet. Cuidado com o que fala bonito. Procure conhecer a vida dessa pessoa. Não siga um líder de quem você não conheça a vida dele ou dela. Falsos profetas se multiplicariam. Depois esse assunto volta. Lá no fim dos evangelhos, no sermão escatológico, Mateus 24, quando os discípulos perguntaram um dos sinais da breve volta do Senhor, a iniquidade vai se multiplicar. Multiplicar-se-ão os falsos cristos e falsos profetas no meio de vós. Nós vivemos uma época de grande apostasia. Pastores e líderes que se enriquecem com o evangelho de multidão e multidões os seguem. Esse é um dos sintomas, os falsos profetas. E aí ele arremata este assunto, na verdade logo a seguir vai arrematar o Sermão do Monte, com a casa construída na areia, casa na rocha. A casa construída na rocha dá trabalho, precisa afundar os alicerces até achar o terreno firme, a rocha, e então se edifica aquela casa e ela permanece firme contra as intempéries. Mas a casa que é edificada sobre a areia, quando vem a enchente, derruba. A pandemia derrubou um monte de igrejas sobre a areia. Igreja de portas largas edificadas sobre a areia. A pandemia derrubou e continua derrubando no mundo todo.
Igrejas estão fechando as portas aos montes na Europa, Estados Unidos e no Brasil também. Mas o que Jesus quis dizer com isso? A diferença é a prática. Quem edifica direito, amando, discipulando, um a um, conhecendo as ovelhas, esse está edificando sobre a rocha, a casa vai permanecer, eles vão ser salvos. Mas aquele que ouve as palavras e não pratica, é esse que constrói a casa sobre a areia e ela vai ser derrubada. Vai ser levada pelas águas, pelas enchentes, pela pandemia, pelo mundo, pelo pecado, pelos terroristas, vai ser levada. E a diferença é a prática. A prática é a diferença. E o que Deus está vendo em nós é o que praticamos. E nós vamos ser julgados pelas obras, pelo que praticamos, que testifica a nossa fé, ou não. Se a fé verdadeira está posta em prática, vai produzir frutos. É dessa maneira que vamos conhecer quem é cristão verdadeiro, quem é o falso profeta, o líder que não obedece. É pelos frutos que nós vamos conhecer. O que se pratica. Com o tempo, a obra firme vai permanecer e a obra de aparência vai passar. Quantas igrejas têm passado, têm fechado? Obra de aparência, obra de oba-oba. Eu me lembro que desde a minha infância no meio evangélico eu conheci muitas denominações grandes, denominações que cresceram e depois quase que desaparecem depois. Igrejas de oba-oba, de movimentos, de muita gente, de publicidade, não da prática. O que importa para Deus é o que praticamos em obediência. E se temos amor verdadeiro, isso vai redundar em frutos. Nós vamos ver frutos do nosso trabalho. Esse é o critério, a prática. Então, a porta é estreita e só aqueles que querem praticar e obedecer vão continuar pelo caminho estreito e apertado. Mas aquele que entra pelas portas largas não quer deixar a velha vida, ele não vai praticar a santificação, a obediência, o coração no Senhor, sede espiritual, vida de oração, não vai ter nada disso, ele vai à igreja assistir reunião de vez em quando. Será que eu estou falando com você, uma pessoa dessa? Se é, ainda há tempo de se arrepender e é o que eu peço que você faça enquanto é tempo, porque o dia já vai indo embora, o sol vai se pondo, a volta de Jesus vai se aproximando e na noite de trevas do mundo tudo vai ficar mais difícil. Agora é o momento oportuno. Hoje é o dia de você tomar uma posição com o Senhor e se você está entendendo e não está praticando e não tem frutos, cuidado, tome uma posição com Deus agora. Para começar, derrame seu coração reconhecendo e orando a Deus, entregando tudo, se rendendo. Entregue a Deus suas manias, seus dinheiros, suas coisas pessoais, suas vontades. Entregue a Deus suas vaidades, derrame tudo diante do Senhor para que possa obedecer, somente obedecer e dar frutos. Dar frutos é o termômetro que avalia a temperatura da vida espiritual. Você está dando frutos, entregou tudo. Se você entregar tudo e amar e servir ao Senhor, evidentemente que vai dar fruto, é inevitável. E os frutos testificam da árvore. Aprenda isso e faça a sua parte.